Salve, salve observadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos contar um pouco sobre a história do avião mais rápido do mundo. Ficou curioso? Quer saber mais sobre o assunto? Observe aí. 1964 foi um ano turbulento. O Brasil sofreu um golpe militar. A China testou sua primeira bomba atômica. Os Estados Unidos mergulharam de cabeça na Guerra do Vietnã e a União Soviética, depois de uma década afrouxando as políticas de Stalin, voltou à linha dura com a posse de Leonid Brezhnev. Mas naquele 22 de dezembro, ao se preparar para decolar da base aérea Plant 42, na Califórnia, o piloto Robert Guilliandi provavelmente não pensou em nada disso. Ele estava prestes a voar pela primeira vez o avião mais rápido já construído, uma aeronave projetada para alcançar Mach 3.5, ou seja, 3.5 vezes mais rápido do que a velocidade do som, o que dá 3.600 km por hora, na altitude em que ele voava, 80 mil pés, e que tinha uma característica bizarra e ligeiramente preocupante. Quando estava no chão e durante os primeiros estágios de voo, ele vazava combustível, e era de propósito. Uma característica do projeto é que sua fuselagem, feita de titânio, iria esquentar e se dilatar ao atingir velocidades supersônicas. Então toda a estrutura, incluindo os tanques de combustível, tinham de ser montada com folgas entre as peças. Do contrário, o avião ia se desintegrar durante o voo. As linhas estranhas e a pintura preta, na verdade um azul bem escuro, cor escolhida porque ajudava a dissipar o calor dos motores e não chamava atenção em voos noturnos, davam a ele um aspecto belo e ao mesmo tempo sinistro, tanto que embora o seu nome fosse SR-71, SR significava reconhecimento estratégico em inglês. O avião logo ganhou um apelido icônico, Blackbird. O Pássaro Negro foi o resultado de um projeto secreto envolvendo a CIA, a Força Aérea e a fabricante de aviões Lockheed, que se juntaram para criar uma aeronave de espionagem capaz de sobrevoar o território da então União Soviética e de outros países inimigos dos Estados Unidos e tirar fotos sem nenhum risco de ser abatida. O Blackbird voava tão alto, a 85 mil pés, ou 26 km de altitude, mais que o dobro dos aviões comerciais, e tão rápido que não existia nenhum míssil capaz de alcançá-lo. A Lockheed construiu 32 aeronaves, que juntas fizeram mais de 3.500 missões de espionagem. Nenhuma delas foi abatida. O SR-71 encerrou a sua carreira em 1998. Até hoje, 55 anos depois daquele primeiro voo, continua sendo o avião mais veloz de todos os tempos. A Skunk Works, a divisão de tecnologia militares avançadas da Lockheed, começou a operar em 1943, num galpão improvisado. A empresa teve papel decisivo na Segunda Guerra Mundial, quando desenvolveu o jato de ataque XP-80 em apenas 4 meses, e na Guerra Fria, para a qual contribuiu com o U-2, o principal avião de espionagem dos Estados Unidos. Nos anos 80, ela criou o F-117, o primeiro avião stealth, invisível ao radar. A Skunk Works é uma lenda na aviação, tanto que a Boeing imitou ao batizar sua divisão secreta, a Phantom Works, conhecida por fazer coisas impossíveis, inclusive construir um avião para espionar a União Soviética usando titânio contrabandeado da própria União Soviética. O olho que tudo vê, o U-2 começou a voar em 1955, mas os soviéticos só tomaram conhecimento dele em 1957, mesmo ano em que a Sputnik 1 chegou ao espaço. Os americanos estavam atrás na corrida espacial, mas possuíam uma grande vantagem naquele avião espião, pois ele conseguia tirar fotos do território inimigo, coisa que a Sputnik não fazia. Nos anos seguintes, usaram e abusaram do U-2 para xeretar a União Soviética, até que em maio de 1960, os russos derrubaram o primeiro deles. O piloto Gary Powers se ejetou de paraquedas e foi capturado, o que causou uma grave crise diplomática.
Em outubro de 1962, aconteceu de novo. O U-2 foi abatido ao sobrevoar Cuba, então cheia de mísseis soviéticos. Ficou claro ali que seria necessário desenvolver um avião mais moderno. Nessa altura do campeonato, os americanos já tinham satélites de espionagem, mas sabiam que eles eram vulneráveis a ataques inimigos, como aliás são até hoje. Nós temíamos pela segurança dos nossos satélites durante uma guerra. Isso deixou claro que continuava sendo necessário ter um avião de reconhecimento, escreveu o engenheiro Clarence Johnson, diretor de desenvolvimento do Blackbird, num relatório confidencial sobre o projeto, só liberado pela CIA em 2011. A primeira aeronave recebeu o codinome de RS-12 e deveria carregar um míssil nuclear. A ideia era que ela penetrasse na União Soviética voando a Mach 3.2 até chegar a 80 km do seu alvo para então disparar o míssil. Mas em 1962, quando o primeiro esboço ficou pronto, os militares americanos mudaram de ideia. Concluíram que seria muito mais eficaz lançar mísseis nucleares a partir do seu próprio território do que tentar levá-los de avião até a União Soviética. Assim, o RS-12 não foi financiado pelo governo. Johnson não desistiu da ideia e seu time continuou a trabalhar em uma aeronave semelhante, mas sob a sigla de R-12 e com outro foco, espionagem. A Força Aérea Norte-Americana se interessou e encomendou 6 unidades desse avião, que foram construídos com um orçamento apertado, equivalente a pouco mais de 1,5 bilhão de dólares em valores atuais. Só a título de comparação, o F-35, o mais moderno da atualidade, consumiu cerca de 55 bilhões de dólares, e esse valor não inclui o custo de produção dos aviões. Em 24 de junho de 1964, o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, mencionou o projeto publicamente pela primeira vez em uma coletiva de imprensa, usando a sigla pela qual ele seria eternamente conhecido. Diz Johnson: o sistema de reconhecimento da aeronave RS-71 é o mais avançado do mundo. Ele vai voar a mais de 3 vezes a velocidade do som. Usará equipamentos de observação mais avançados do mundo. A sigla correta era RS-71, mas as letras foram invertidas pela pessoa que datilografou o discurso. Depois que o presidente leu o nome errado, não havia como voltar atrás. Com 32,7 metros de comprimento, 16,9 metros de envergadura e 5 metros de altura, o SR-71 era uma realidade. Um dos principais desafios enfrentados para o desenvolvimento do Blackbird foi como lidar com as altas temperaturas, acima de 400 graus Celsius, causados pelo atrito do ar contra o avião voando na velocidade máxima. A solução foi construir a aeronave com titânio, um metal ao mesmo tempo leve e resistente ao calor, ainda que difícil de ser moldado. No começo deu tudo errado. As primeiras peças de titânio eram extremamente frágeis. Se você derrubasse uma da sua mesa, ela se despedaçava ao cair no chão, escreveu Clarence Johnson, diretor do projeto. E havia um problema ainda maior. Os americanos até tinham fornecedores de titânio, mas eles não conseguiam produzir com a quantidade necessária. O maior produtor desse material era justamente a União Soviética. Para contornar essa questão, foi necessário pedir ajuda à CIA. Numa operação ultra secreta, cujos detalhes até hoje não são conhecidos, a agência de inteligência americana criou uma rede de empresas de fachada em vários países e, por meio delas, comprou o titânio dos soviéticos, que não se deram conta do que estava acontecendo. O primeiro voo do Blackbird, aquele do dia 22 de dezembro de 1964, foi apenas um teste para ver se estava tudo ok. Nele, o avião só foi acelerado a Mach 1.5. As missões de verdade só começaram em 1968, partindo principalmente de 2 pontos. O primeiro ficava na base da Força Aérea Americana de Candena,
na ilha de Okinawa, no Japão. A segunda pertencia à Força Aérea Real Britânica, em Midwall, na Inglaterra, mas a sede operacional do OSR-71 era a base de Bale, na Califórnia, lar do 9º Esquadrão de Reconhecimento Aéreo. Ali ficavam as tripulações e suas famílias, os aviões e os responsáveis pelas manutenções. Apesar do Blackbird ser uma aeronave incrível, poucos pilotos se candidatavam a pilotá-lo. É que o treinamento era bem difícil mesmo para os padrões da aviação militar. Depois de passar por uma rigorosa análise de segurança, que incluía uma avaliação da sua vida pessoal, os novos pilotos faziam um curso de 2 semanas sobre mecânica e manutenção do Blackbird, para entender como cada sistema funcionava. Depois pilotavam um simulador que reproduzia as piores condições de voo possíveis, em 12 missões com um grau crescente de dificuldade. Você precisava gabaritar as 120 horas de testes no simulador antes de entrar de fato no avião. Quem falhasse era cortado do programa. Depois disso, eram mais de 100 horas de voo de testes até ser liberado para missões propriamente ditas. A tripulação do Blackbird era formada por 2 pessoas que ficavam em cockpits separados. O piloto comandava toda a operação da aeronave. No outro assento ficava o oficial de sistema de reconhecimento, o responsável pela parte mais importante das missões: tirar fotos do solo inimigo. Isso podia acontecer em qualquer lugar do planeta. Segundo o coronel Richard Gregan, que pilotou o Blackbird de 1974 a 1981, o avião nunca chegou a invadir o espaço aéreo da União Soviética ou da China. A aeronave passou perto das fronteiras desses países e apontou as câmeras para dentro deles. Já com nações mais fracas, a história foi diferente. Diga o nome de qualquer país do terceiro mundo e as tripulações do SR-71 provavelmente sobrevoaram sobre eles. Escreveu em seu livro Pilotando Blackbird, inédito no Brasil. O fato é que provavelmente missões no espaço aéreo da União Soviética e da China devem ter ocorrido, mas os Estados Unidos nunca vão admitir essa possibilidade. Controlar o pássaro preto não era fácil. A decolagem ocorria a uma velocidade de impressionantes 426 km por hora. Para se ter uma ideia, um Airbus A320 decola a 275 km por hora. O SR-71 decolava com pouco combustível, pois os tanques vazavam. Assim que alcançava 25 mil pés de altitude, ou 7.600 metros, ele era abastecido no ar por 2 aviões tanque K6-135Q, uma operação delicada e que exigia bastante precisão dos pilotos. Essas aeronaves também podiam ser usadas ao longo das missões para reabastecer o SR-71, e isso acontecia bastante. Na velocidade máxima, o avião tinha uma autonomia de apenas 1 hora e 30 minutos. Voando em altíssimas velocidades e vestindo trajes pressurizados como em qualquer caça, a tripulação só conseguia beber líquidos por meio de um pequeno orifício na parte frontal do capacete. Se alimentavam por um tubo, comendo uma papinha disponível em vários sabores. A diferença é que o SR-71 tinha a sua própria chapa. Para melhorar um pouco o sabor da gororoba, alguns pilotos aqueciam o alimento encostando-o por 1 minuto na janela do cockpit, que era feita de quartzo, e chegava a uma temperatura externa de 315 graus Celsius, quando o avião estava em Mach 3. O Blackbird nunca foi abatido em uma missão, mas se acidentou bastante. Nada menos do que 12 das 32 aeronaves construídas caíram. E essa é a história de uma das mais icônicas aeronaves militares de espionagem já construídas até hoje. O SR-72 já está em desenvolvimento, mas isso fica para um próximo vídeo. Gostou? Então senta o dedo no like. Se não for inscrito, se inscreva para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço, fique com Deus.